Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico Cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. O Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Graz em injetar recursos na economia cultural do Distrito Federal em tempos difíceis para esse setor gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e do Governo de Brasília. Mosaico reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibras, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. Apoio, Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mixatu, Prisma, Produça e Um Nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa em mosaicoculturaldf.com.br e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para poder compartilhar e acompanhar todas as nossas lives. Realizado pelo Ibras de São Sebastião, Canto no Seu Canto apresenta um curso completo de técnicas vocais para 20 jovens de todo o DF, com aulas teóricas de segunda a sexta e prática vocal aos sábados com um convidado especial. A atividade pretende formar novos cantores para projetos solo ou em coro. O curso é ministrado pelo pedagogo e regente Júnior Prudêncio, atuante na educação musical há 16 anos. Quem o acompanha nas aulas online é Vitor Júnior, pianista e professor. Confira agora mais uma aula da super oficina Canto no Seu Canto. Além do arco-íris, pode ser que alguém veja em meus olhos o que eu não posso ver. Além do arco-íris, só eu sei que o amor poderá me dar tudo que eu sonhei. Um dia a estrela vai brilhar e o sonho vai virar realidade. E leve o tempo que levar, eu sei que eu encontrarei a felicidade. Além. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse momento de formação que é o Canto no Seu Canto, que está tentando levar você
além do arco-íris, além do seu conhecimento sobre a voz falada, mas principalmente sobre a voz cantada. Eu sou Júnior Prudêncio, sou educador vocal, educador musical. Quem me acompanha na correpetição é o Vitor Júnior, professor e produtor musical. E nós estamos aqui hoje para falar sobre mais um aspecto da nossa voz, sobre a técnica vocal e como aplicar isso no nosso dia a dia. Veja bem, aqui eu vou tocar no assunto super polêmico, porque existem vários educadores, várias linhas de pensamento e vários tipos de reflexão sobre a voz mix ou mix voice ou sobre voz mista. Vocês vão perceber que ao pesquisar sobre esse assunto, vocês vão ter vários professores comentando, falando sobre. Se você buscar literatura, vai ter uma literatura super vasta. Eu queria ressaltar nesse começo de aula sobre esse tema, sobre voz mista, mix voice ou voz mix, que nós não queremos esgotar nenhuma possibilidade. Aliás, longe de nós. É muito legal quando nós estamos presencialmente com os alunos para falar sobre temas tão abrangentes. E quando nós temos muita literatura sobre esse tema, o legal realmente é não esgotar possibilidades. Se ficar alguma dúvida, claro, nos mande seu comentário, fale um pouco o que você achou sobre esse tema e também pesquise um pouco mais, aprofunde-se ou faça aula com um profissional também qualificado como a gente para entender mais sobre esse assunto. Esse tema aqui, eu vou abordar ele de como a minha experiência entende o tema, de como eu percebo, de como as minhas pesquisas e aonde elas estão, para onde elas me levam sobre esse tema, que é essa voz mista. Na verdade, e talvez, ou provavelmente, você já ouviu falar sobre o termo voz de peito, voz de cabeça. Também deve ter ouvido falar em voz de peito, voz de máscara ou garganta e voz de cabeça. Ou já ouviu falar também sobre o termo voz de peito, os termos voz de peito, voz de passagem e voz de cabeça. Ou já esteve cantando em algum lugar e alguém falou assim: olha, tá muito preso na garganta sua voz. Não, olha, essa nota é mais voz de peito, ela é mais grave. Não, joga pra cabeça, joga mais pra cima, joga mais pra cima. Ó, se você não jogar mais pra cima, não vai alcançar a nota. Então a gente já ouviu provavelmente muitos esses termos de jogar a voz para uma determinada região. Nesse primeiro momento, eu queria dizer para você sobre a ressonância, porque esses três termos, esse mix de vozes, ele tem a ver com a ressonância do nosso corpo. Aqui, eu queria lembrar de um violão. Quando nós tocamos um violão, é muito importante lembrar que o som das cordas do violão entram na boca do violão e ressoam na tábua de harmonia. Sabe aquele tampão que tem no violão? É aquele tampão que ajuda na ressonância do som das cordas. Sem a tábua de harmonia ou com uma madeira inferior, o som vai ser cada vez mais pobre. Aí a gente até tem violões aí milionários, violões baratinhos, violões melhores. Tudo isso tem a ver com a madeira. A sonoridade do violão se dá pela madeira, claro, pela qualidade das cordas que você coloca nele também, mas ele vai ressoar naquele tampão que nós chamamos de tábua de harmonia, porque a tábua de harmonia e aquele interior do violão é que são o ressonador deste instrumento musical. No corpo humano, no caso a nossa voz, que é o nosso instrumento que nós estamos trabalhando, a voz possui 3 grandes ressonadores. É por isso que existe aí alguns conflitos pedagógicos e de estudo sobre esse assunto, quando se fala em duas regiões, 2 tipos de vozes, e não do terceiro, que na minha opinião também existe, que é a voz de passagem.
Vou explicar para vocês. Da mesma forma que no violão, a tábua de harmonia, aquele tampão da madeira, ressoa a voz daquele instrumento, ecoa o som daquele instrumento, a voz ecoa por meio de 3 ressonadores, que são eles. Voz de peito. Todas as vezes, possivelmente, provavelmente, que nós entoamos alguma canção e nós cantamos notas numa região mais grave, ou seja, altura mais baixa e intensidade mais baixa, naturalmente a região que vai mais vibrar no nosso corpo é a região do peito. Você vai sentir aquela nota grave ou aquela voz falada mais grave tremer, vibrar um pouquinho aqui nessa região. Alguns vão sentir isso com muita intensidade, com mais força, e outros vão sentir isso com menos intensidade. Voz de peito, notas mais graves geralmente vão ressoar nessa região. É produzido abaixo da laringe, a região grave, e a ressonância se dá nesta região. Depois, nós temos também nessa dinâmica vocal a região aguda e as notas mais agudas. Notas médias e a região mais média. Daqui a pouco eu falo sobre as agudas, ok? Quando nós cantamos notas mais médias, ou seja, notas de passagem, que não são nem tão graves e nem tão agudas, a região que vai mais vibrar e você vai encontrar a voz e a voz vai ressoar é nessa região de máscara. Porque eu gosto de defender bastante a região de passagem e vou chamar essa região de máscara ou garganta. Veja bem, aqui nessa região nós temos vários espaços de ar. Pense comigo, quando nós estamos gripados, minha gente, o que acontece? A gente começa a falar anasalado. Naturalmente a gente fica mais entupido, não é? Essa região está com um determinado nível de infecção. E aí, os espaços de ar que nós temos nessa cavidade, eles ficam cheios. E aqui também reverbera, ressoa a nossa voz. Quando essa região está tomada de uma infecção, de uma doença, de um problema, aqui a gente vai estar mais anasalado, vai estar com uma voz mais tampada. A gente fala, nossa, mas você está conversando tanto pelo nariz, você está cantando tanto pelo nariz. Então eu gosto de defender essa região, porque aqui nós temos espaços de ar e aqui também é um ressonador humano. O próximo ressonador é quando nós cantamos notas mais agudas. Algumas pessoas vão dizer que quando as notas estão muito agudas, quando elas estão mais agudas, eles têm uma sensação que vibra para cá, para trás. Por isso nós chamamos de voz de cabeça. Aqui nós também temos espaços de ar nessa região e, naturalmente, também vai vibrar um pouco, vai ressoar e você vai conseguir encontrar as suas notas mais agudas aqui. Portanto, eu gosto muito de defender, ao contrário de alguns pedagogos vocais, musicais, e outros também defendem, a voz de peito, notas graves, a voz de máscara e garganta ou passagem e a voz de cabeça. Por que alguns não defendem os 3 tipos de vozes e defendem voz de peito e voz de cabeça? Porque todas as vozes têm que passar pela garganta. Todas passam por essa região porque aqui está o nosso aparelho fonatório, o nosso aparelho fonador. Então toda a ressonância está aqui nessa região, em especial entre músculos e cartilagens, a nossa laringe, glote e pregas vocais. Tudo passa por aqui. Mas quando nós pensamos na ressonância, na força ou na suavidade, na minha opinião, sim, e eu sinto isso, e tenho muitos alunos que vão dizer que também sentem a mesma vibração e encontra a voz nesses diferentes setores de ressonação do nosso corpo. É por isso que nós chamamos de voz mix, ou mix de voz. Toda e qualquer música vai ter essa presença de reverberação, ressonância mais grave, média e aguda. Aqui é muito importante dizer principalmente o que não é a voz mix. Se por um lado a gente ainda tem essas dúvidas e existem muitos pesquisadores vocais que trabalham essa questão dessas áreas de ressonância, a gente precisa deixar claro do que não é o mix vocal, do que não é
a voz de peito, máscara ou garganta, passagem e a voz de cabeça. Não é um ornamento vocal. Ela não é feito para a gente trazer como uma maquiagem da voz para deixar a música mais bonita. O mix de voz é feito para a gente deixar a voz mais clara, com uma ressonância mais clara. Não é também uma forma de interpretar a música suave, forte, de articular. Não é uma forma de interpretação. E também não é um tipo de textura vocal, como nós já estudamos na aula anterior, o que era uma textura vocal. Então, o mix de voz está aqui para que nós possamos ter uma melhor ressonância, que a nossa entrega vocal tenha mais beleza e mais clareza. E o que é, de fato, o mix de voz, né? Então, é essa ressonância do nosso corpo que passa pelo peito, máscara e ressoa também na região de cabeça. É a clareza que nós vamos dar à nossa prática vocal em deixar notas mais graves, claras, limpas e articuladas. É a clareza em deixar as notas mais médias com mais dinâmica vocal e controle de ar. E é a clareza de abrirmos mais a boca e soltarmos as notas mais agudas. Quem é que produz, então, essa região da voz mix? Lembra? São as nossas pregas vocais. Algumas pessoas têm mais facilidade no grave ou no agudo, porque é a característica ou propriedade das pregas vocais se esticarem com mais facilidade ou menos facilidade, dependendo da canção, porque vai ter canção que você não vai precisar tensionar tanto as pregas vocais. Outra questão é a mistura dos tipos de vozes, né? A gente pode misturar numa mesma canção, como eu disse, todas essas vozes. Toda canção vai ter graves, médios e agudos. Ou graves, voz de passagem e agudos. Em algumas canções, essa presença do mix vocal, uma característica vai aparecer mais que outra característica. Vai ter canção que vai ter mais voz de peito, sim, notas mais graves, e aí vai ficar brincando entre graves e passagem, máscara ou garganta, e também vai ter canções que vai ter mais médias e agudas, e de repente cai para um grave, né? Então há uma dinâmica, e essa dinâmica está presente em todas as canções, a gente não pode esquecer disso, né? Bom, o mix de voz também mistura um pouco de força e flexibilidade. Em alguns momentos, e a gente vai lembrar disso, que nas notas graves vai exigir menos força de nós, menos esforço, mas possivelmente vai exigir mais articulação e mais respiração. Mas geralmente nas notas mais graves, nós vamos ter menos tensão vocal e menos força corporal, né, fisiológica, para a gente poder lidar. Então é mais fácil, né, fazer as notas mais graves. Pode até ser que a sua voz, ela não brilhe tanto nessa região mais grave, mas você vai ter menos esforço para fazer notas graves. Agora, nas regiões mais agudas, vai exigir de você, ou no caso na voz de cabeça, vai exigir de você um pouco mais de esforço e um pouco mais de força. Mas aqui nós vamos daqui a pouco trabalhar dizendo que na voz de cabeça, quando ela aparece, quando as notas agudas aparecem, nós vamos trabalhar isso de forma muito solta. Nós só vamos respirar e soltar a nota. Não é para controlar a nota. A voz de cabeça não foi feita para ser controlada. Okay? Na voz de máscara ou garganta, ou a voz de passagem entre graves, ressonância grave e ressonância aguda, nós vamos pensar sempre que aqui está o controle do ar. Então aqui está a técnica vocal. E é muito importante ressaltar aqui, e vale a pena lembrar, que não é a voz mix está para a técnica vocal. Então a gente vai trabalhar o mix de vozes como técnica vocal e não meramente como ornamento vocal, tá? Agora, Júnior, como é que a gente vai identificar esse mix de vozes, né? Como que a gente usa isso com mais clareza e como é que eu compreendo mais essa reverberação, essa ressonância no meu corpo? É possível sentir isso no meu corpo? Claro, é possível sentir voz de peito,
máscara ou garganta ou passagem, e voz de cabeça com mais clareza. Mas, além de sentir isso, como é que eu aplico na prática esse tipo de mix de vozes? Vamos lá? Nós vamos aprender isso. Nós vamos fazer 2 exercícios. Como identificar o mix de vozes e também como aplicar no dia a dia naquilo que a gente está cantando. Como praticar esse mix vocal. Vamos lá então para o primeiro passo, que é a identificação desse mix de vozes, ou mix vocal ou voz mista, ok? Primeira coisa realmente é compreender e perceber como o seu corpo reage nessa ressonância vocal e sentir a ressonância. Lembro aqui que algumas pessoas vão conseguir perceber com mais facilidade e outros com mais dificuldade. Alguns com muita intensidade, muita vibração e outros com menos vibração. Depende da quantidade de ar aí que você vai puxar para essa atividade, perfeito? Primeira coisa nós vamos cantar só o primeiro trecho, Além do Arco-Íris, ok? Vamos lá? Vamos cantar primeiro, aprender a canção para quem não conhece, e depois a gente volta só percebendo a mudança da sonoridade, a mudança de região, de reverberação da nossa voz. Meninos. Além do arco-íris. Só esse pedaço. Meninas. Além do arco-íris. Perceberam? Agora vamos voltar cantando só os meninos e depois meninas. Comigo aí de casa, bora? Além do arco-íris. Meninas. Além do arco-íris. Percebam que tem uma mudança aí, gente. Olha aqui, escuta, sem o teclado mesmo, mas escuta que a voz muda de região, ó. Eu tive 3 mudanças aí, ó. Além. Faça isso comigo em casa. Bora lá? 1, 2, 3 e... Viu que mudou a região da voz? E isso acontece também com o corpo. Olha, primeira nota. Coloca a mão no seu peito agora. Você vai perceber que o peito vai vibrar quando você fizer essa nota mais grave. De novo. Vamos agora para a voz de passagem. Máscara ou garganta, ok? Olha. Sumiu o som daqui. Pode até vibrar um pouquinho, mas ele vai sumir, você vai perceber que ele vai subir, olha. Então a região já mudou. No ouvido você percebe que ela já mudou. Ela saiu do grave, do peito, parou de reverberar aqui, perdão, de ressoar aqui, de vibrar aqui, e ela já foi vibrar nessa região, ó. Se você fizer esse movimento com a mão, você vai perceber que a voz está aqui. Você sente ela aqui e depois ela vai vibrar aqui, ó. Vamos tentar? 2 notinhas. Tente encontrar a voz aí. Meninas. Então a voz muda. No ouvido você já consegue perceber isso. Escute. E aí ela vai sair daqui, vir para essa região e subir para a região de cabeça. Nas notas agudas você vai perceber que você não encontra a voz nessa ressonância, nesse lugar de ressonância, de reverberação. Você vai encontrar ela bem aqui, ó.
então ela vai começar a vibrar nessa região. Por isso que nós falamos voz de peito, voz de passagem, máscara ou garganta e a voz de cabeça. Quando nós cantamos o Além do Arco-Íris, vamos cantar esse trechinho novamente, percebendo a ressonância. E você vai perceber que ela vai mudar de lugar e que a voz vai ser encontrada em lugares diferentes. Vamos lá? Só esse trechinho inicial. Vamos usar as mãos para poder identificar e sentir as vibrações. Além do arco-íris. Novamente. 1, 2, 3 e... Além do arco-íris. Meninas, vamos perceber então a mudança dos lugares de ressonância da nossa voz? Além do arco-íris. Perceba que quando eu canto aqui também vocês vão sentir a mudança da onda sonora quando eu passo a mão, ó. Ok? Olha. Não aconteceu nada. Como se a voz desse os picozinhos, né? Umas cortadinhas. Entende? Vai ressoar em regiões diferentes de acordo com a altura das notas musicais que nós estamos emitindo. Notas mais graves, a região que vai mais ressoar no nosso corpo é a região do peito. Vai vibrar. Notas mais agudas, a região de máscara vai vibrar um pouco mais. Você vai sentir a onda sonora nessa região aqui na passagem. E as notas agudas vai ressoar mais nessa região. Algumas pessoas até comentam que sentem bem aqui em cima. Por isso que fala, joga mais para cima, tá muito grave, tem que jogar mais para cima. Então essas são as regiões de ressonância do nosso corpo e é preciso perceber aonde ressoa para a gente ter uma voz cada vez mais clara, em especial quando a gente pensa a aplicação, a prática desse mix vocal. Beleza, Júnior, já entendi então que o mix vocal é dividido em 3 partes, peito, máscara ou garganta e passagem e cabeça, e que a ressonância, a reverberação vai mudando porque o corpo tem esses ressonadores e isso facilita muito entender as regiões vocais que nós estamos cantando. Voz de peito, máscara ou garganta e voz de cabeça ou passagem também diante de algumas literaturas da voz de estudo de pedagogia vocal, ok? Agora, como é que a gente aplica isso no dia a dia? Muito bom. Eu gosto de dizer que a aplicação desse mix de vozes está para nos ajudar a ter mais qualidade na voz e mais clareza quando nós aplicamos, quando nós cantamos, quando nós praticamos o canto ou a voz falada. E isso tem a ver com a extensão vocal de cada pessoa. Exemplo, eu tenho muita dificuldade nas notas mais graves, porque eu sou um tenor e a minha extensão vocal é mais aguda. Quanto mais agudo, mais clara, mais bonita, mais vai brilhar a minha voz, mais projeção vocal eu vou ter, porque a minha extensão é mais aguda, minha voz vai ficar mais bonita nessa região, nessa classificação do tenor, que são notas mais agudas. E os graves, Júnior? Como que você faz com os graves? A minha voz não brilha tanto. Todas as vezes que a região e as notas forem mais graves e ressoar na região do peito, eu vou concentrar o meu esforço nessa região de reverberação. Notas graves, voz de peito, eu vou respirar e articular. Não é para segurar as notas mais graves. Perceba que vai reverberar a região de peito, vai ressoar aqui. E o que eu tenho que fazer com isso? Respiro, concentro nessa região e
Solto o ar com muita articulação. Olha o além do arco-íris. Vamos lá, Vitor, de novo. Além do arco-íris. Nas notas graves, olha aqui. Além. Perceberam que no além eu tive que articular mais, concentrei meus esforços nesta região de ressonância e soltei a nota. Além. Se eu não me concentrar nessa respiração, nessa região de ressonância e na articulação, não sai muita coisa. Vamos lá de novo, sem essa concentração, sem a percepção dessa região, dessa voz. Além. Não tive brilho. Agora eu vou me concentrar novamente, ó. Além. Consegui um pouco mais de brilho. Perfeito? Depois nós vamos ter o do arco-íris, que é uma nota de passagem, que é uma região de passagem, e o ar vai estar concentrado aqui. Aqui eu gosto de dizer que está concentrada toda a técnica vocal, o domínio da articulação, as propriedades da voz, toda a produção do som em suas regiões graves, médias e agudas. Aqui eu dou uma controlada, quer ver? Além até do arco-íris. Além do arco-íris. Então aqui eu controlei todo o som, que é a passagem. Depois eu poderia ter então as notas mais agudas, músicas com canções mais agudas. Voz de peito, eu vou então apenas respirar, controlar o ar, articular e soltar. Notas graves, quando eu estiver cantando, as notas graves, se concentre nessa região, respire, articule e solta. Não é para controlar nada mais que isso. Voz de passagem ou máscara e garganta. O que é para a gente fazer, minha gente? Atenção, aqui você controla o ar como você quiser e aqui você vai aplicando técnica. Voz de cabeça, elas são muito agudas. Quando eu canto notas agudas, eu preciso fazer o quê? Bom, além de perceber em qual região estão essas notas mais agudas, eu vou pedir para você simplesmente jogar para a cabeça. Quando a gente fala esse termo jogar para a cabeça, significa que é para soltar a voz. Simplesmente cante a nota afinada e ó, solta a nota. Não é para controlar o ar, não é para trazer técnica vocal, não é para fazer nada, só solte a sua voz. Se você perceber que ela está um pouquinho estridente quando você soltou, traga ela para a textura mais aberta ou avelude ela. Então assim você pode aplicar uma técnicazinha que é a textura, mas solte a voz. Notas agudas não foram feitas para serem controladas, senão a gente corre o risco de desafinar a nota e não chegar naquela determinada nota. Voz de cabeça. Então, veja bem. A felicidade Então veja que o dá, eu soltei o dá. Eu não apliquei técnica vocal aqui, eu só soltei. Dá. Por vezes nós tentamos controlar a voz de cabeça e aí vem o grande erro. Já percebeu que em determinadas notas agudas você não consegue alcançar aquela nota? É porque você está fechando a glote, tentando controlar o ar e aí você não consegue chegar naquela nota. Para as notas mais agudas ou a chamada voz de cabeça é jogar, soltar a nota. Glote aberta, deixa a voz super livre e só pense realmente em cantar uma nota mais afinada. Perfeito? Vou dar agora então um exemplo para vocês de uma canção com voz de peito, outra canção que vai trabalhar um pouco mais voz de máscara ou passagem e uma canção que vai trabalhar mais voz de cabeça. Exemplo número 1, minha gente, bora lá. Voz de peito, notas graves que vão exigir
respiração e articulação. Solta a voz. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Então esse é o nosso primeiro exemplo para a voz de peito. A ressonância é mais grave, fica nessa região do peito, e a regra para esse tipo de voz, quando ela aparecer com mais clareza ou mais frequência, é você articular e soltar essa voz. Vamos agora então para um exemplo de voz de passagem ou máscara e garganta. Bora lá? Tu é trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa. Então ela fica mudando. Ela vai para uma região mais grave, para uma região mais aguda, mas ela vai permanecer na região mais média. Quando você perceber que essas notas são mais médias e você está identificando que a voz está nessa região ou passando de passagem por essa região, tente controlar o ar, coloque a técnica vocal, traga beleza e ornamentos vocais para a voz, ok? Agora vamos para o terceiro exemplo, e peraí que eu vou fazer com vocês também todos esses exemplos, que é outra canção muito bonita, que é uma canção religiosa que eu gosto bastante e que ela exige muito soltar a voz, jogar para a cabeça. Vamos lá? Oh, Jesus, fica comigo. Eu imaginava. Perceberam que eu só soltei a voz? Eu imaginava. Não é para controlar a voz de cabeça. Joga para a cabeça, solta a voz, deixa ela livre, deixa essas notas mais livres. É claro que, eu reitero aqui, se você está percebendo que está um pouquinho gritado, usa um pouco de textura vocal e muda um pouco da região, da textura vocal. Perfeito? Nessa canção, a gente vai perceber que predomina voz de passagem, máscara ou garganta e cabeça. Vamos lá do início de novo? Oh, Jesus, fica comigo. Eu imaginava não precisar de mais nada e percebi que lá no fundo não tinha nenhum motivo para viver. Veja que a voz vai subindo, né? Ela vai saindo dessa região e continua subindo, perfeito? E as demais canções sempre vão trazer essa clareza também de qual região ela está e de onde ela está ressoando. Isso é importante para trazer clareza para a nossa voz. Nas notas mais graves, respiração, articula e solta. Notas mais médias ou de passagem, que vão sair de uma região grave e vão para aguda, controle o ar, traga a técnica vocal. E nas canções mais agudas, solte a voz. Joga pra cabeça! Joga pra cabeça! Não se esqueça disso, ok? Então isso é um pouco sobre o mix de vozes e eu queria que você continuasse pesquisando, se informando. Nós temos uma literatura super vasta sobre esse tema. Existem concordâncias e discordâncias sobre o assunto, mas o grande lance é você praticar cada vez mais e tentar entender essas regiões de ressonância para que sua voz fique cada vez mais clara e mais bem colocada. Muito obrigado, a gente fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, volte nesse vídeo, deixe o seu comentário que possivelmente nós vamos responder todas as suas dúvidas. Um forte abraço e até amanhã, onde nós vamos falar sobre o professor
responde. Tchau, tchau.